Olá pessoal, então mais um vídeo para o meu canal. Daqui fala Júnior de Isabel. Então se você vai gostar do conteúdo que eu vou mostrar aqui e deseja apoiar o meu canal a crescer, eu vou já agradecer que tu sigas o canal, põe um like, partilha com pessoas que possam estar interessadas com esse conteúdo. Então, nesse vídeo eu venho falar sobre o sistema de colisão, colisores. Então, o que é que praticamente eu venho falar nesse vídeo? Eu venho mostrar algumas técnicas de deteção de colisão. Nesse vídeo eu vou falar de deteção de colisão de ponto com ponto, de um ponto com retângulo, de um ponto com círculo, de círculos e círculos, de retângulo com retângulo e de retângulos com círculos, ou como ponto e uma linha, ou uma linha e um retângulo, ou uma linha e um círculo. Então, isso vai ser a série de técnicas de detecção que eu pretendo fazer, né? Mostrar como fazer. Pode ser tudo isso em um único vídeo ou em mais vídeos. Não penso levar esses vídeos acima de 60 minutos, né? Então, vou tentar deixar o mais próximo possível desses 60 minutos e não estender para que o vídeo não seja muito longo. Então, vou aqui listar, né? Para ficar aqui, né? Detectar colisões. Detectar colisão. Então, vamos ver as colisões de ponto entre pontos e retângulo, ponto e círculo, perdão, de círculo e círculo, retângulo e retângulo, linha e ponto, linha e círculo, linha, vou meter aqui, né? Nessa ordem, linha e retângulo, né? Vamos mexer assim. Então, pessoal, esses são os tipos de colisões que eu vou tratar, pretendo tratar numa sequência de vídeo, né? Então, vou mostrar aqui algumas delas, né? Com o passar do tempo eu vou acrescentando essa lista e vou mostrar mais outras, né? Caso assim for. Para esses exercícios eu vou fazer isso com JavaScript, mas a ideia vai ser assim muito global, porque o sistema de cálculo é universal, né? Você vai poder aplicar em qualquer sistema que você puder usar, onde você possa usar a computação gráfica, né, para poder criar animações, aí criar movimentos de alguma coisa, como para jogo, para criar também frameworks. Esse sistema de colisores é muito importante. Então, o sistema de colisor está praticamente presente em todo sistema de computação. Vamos supor, se eu vou arrastar essa caixa, né, para que o evento de arrastar essa caixa seja atuante nesse componente, nesse aplicativo. Então, existe um sistema de colisor, porque essa funcionalidade de arrastar não pertence a esse programa, mas sim no sistema operativo que controla esse sistema. Então, esse rato é controlado pelo sistema. Então, ele detecta. Quando eu clicar aqui e manter o mouse, né, lado esquerdo do mouse clicado, então eu vou arrastar o objeto que ele está, né, tá por cima dele, né, que ele está dentro dessa zona, né, dele. Isso pode acontecer também com os ícones, né, mas se eu clicar aqui e não tiver nada, também acontece outra coisa. Então ele sabe quando é que eu estou por cima desse aplicativo ou quando não estou
por cima dele, então ele consegue detectar essas colisões assim, então saber que eu estou por de cima de um componente, esse componente foi clicado, né? Isso é usado de uma forma global como para jogos, como realidade virtual. Sim, numa visão mais global, você tudo que é computacional, tudo que envolve a computação, você todo o sistema computacional que envolve, posso dizer, então vamos eliminar teclados, né? Mas temos um mouse para manejar e poder clicar nas coisas ou passar por cima das coisas. Então, o mouse é um dos principais, ou dos objetos mais simples para a detecção de colisões. Quando eu passo por cima de um ícone, ele vem aqui uma borda assim meio azul, né, com um fundo transparente, também acho que é isso, um branco com um pouco com uma opacidade assim bem baixa, um azul. Então, isso tudo é graças a sistemas de colisões, né? O sistema consegue detectar que o mouse está numa determinada superfície e com isso aplicar aí o efeito. Então, pessoal, para não perder mais tempo, eu não quero roubar passar de 60 minutos desse vídeo, então eu vou começar aqui a executar. Vou começar a criar o meu ambiente e vou mostrar como é que eu vou fazer tudo e aí vamos. Então, vou aqui criar o meu HTML, né? O meu arquivo. Vou também criar dois arquivos, um script e um style, né? Caso eu tiver algum estilo para minha página, fica já aí o arquivo preparado. Então, aqui eu vou usar um template, né? Para poder chamar o meu HTML. Aqui vou inicializar o Canva. O Canva é a tag que vai nos permitir nós fazer a computação, né? Nesse caso, usando das técnicas da computação gráfica para poder fazer algumas representações geométricas, assim posso dizer. Aqui vou definir um tamanho para o meu Canva, vai ter um comprimento ou largura de 600 e uma altura também de 600. Com isso vou aqui incluir aquele style que eu acabei de criar, né? Já está aí. Também vou incluir aqui um script, que é script JS. Ok, tenho aqui a minha expressão, o que é o meu de base. Vou aqui eliminar a margem de qualquer elemento, não necessito. Vou também eliminar o padding e vou dar aqui um box size, né, para que border box, para que as bordas também façam parte que as bordas façam parte do cálculo da minha caixa, do meu elemento HTML. Aqui vou também pegar aqui aquele meu canvas, né, que eu acabei de dar. Vou dar uma borda de um pixel sólido. Vermelho. Então, quando eu uso box size, isso quer dizer, se eu lembro que eu disse que o meu Canva tem tamanho de 600. Isso vai fazer com que, como eu adicionei essa borda de um pixel, essa borda vai ser aplicada nos 4 cantos da minha div, do meu Canva. Então, tanto o lado esquerdo como o lado direito vão ter um pixel e o total da minha área útil, na superfície útil, vai ter aproximadamente 558 pixels para me desenhar. Então, eu não tenho 600 pixels que eu aqui defini. Isso porque 2 pixels vão ficar nas bordas. Então, vamos seguir. Vou aqui startar. Chamo lá. De startar, chamo lá. Diminuir esse espaço. Ok. Isso posso fechar, já não vou precisar. Que eu vou precisar. Então, aqui vou dar para poder abrir o meu navegador. Então, pessoal, se não dominam muito sobre o Canva e desejam aprender sobre o Canva, podem aí pedir nos comentários que eu vou fazer um vídeo explicando mais sobre o Canva, como vocês manipulam o Canva. Se tiverem uma dúvida específica, também podem deixar. Isso porque eu não vou perder muito tempo com isso, para que o vídeo não roube muito tempo, né? Explicando detalhes que não fazem parte do meu objetivo
nesse momento, né, que é falar de Canva. Vou aqui dividir a tela por 2, né? Fica mais fácil ver, né? Enquanto eu vou me mudar o código, que as coisas vão acontecer. O que eu vou fazer aqui, vou criar uma variável, uma constante chamada CTX. CTX, o que ele guarda? Eu vou pegar, né? Vou usar aqui o meu Canvas, né? Canvas. Vou pegar aqui get contexto. Get contexto, que ele vai me trazer a API que vai nos permitir que nós possamos manipular ou fazer desenhos, né, dentro da minha superfície do Canva, né, dentro da minha tag Canva. Então, esse getContext ele retorna uma API, né, do Canva, que é Canva Render Context 2D. 2D, ou até posso usar aqui um WebGL, né, para caso eu quero fazer desenho que tem um ambiente tridimensional e não tem uma visão bidimensional das coisas. Então, com isso, eu já tenho a minha superfície. Aqui eu uso Canva e não uso get document que é o Query Selector ou Get Element by ID, porque quando eu uso o ID, os browsers mais recentes como o Chrome, simplesmente quando eu adiciono ID a uma tag, aqui no meu JavaScript ele percebe ou já entende que aquele ID é uma variável, então vai transformar o ID como uma variável, então não preciso usar mais o Get Element by ID. Vai funcionar das duas formas. Aqui para comprovar que eu já tenho a minha superfície de desenho pronta, vou aqui fazer só o teste. Deixa eu lá encurtar mais. Deixa eu lá dar um zoom, caso não esteja a ver. Ok, aqui eu vou dar um CTX, vou usar um file reta, né? Vou dizer um simples retângulo, simplesmente para testar, né? Na posição X de 100, na posição Y de 100, vai ter um tamanho de 100%. Ok, isso é só para provar que eu consegui pegar o meu contexto do Canva e vou desenhar. Então, vamos aqui resolver o primeiro ponto, que é a colisão entre pontos, né? De ponto em ponto. Então, o conceito de ponto, na verdade, é um conceito, é uma abstração. Realmente, pontos na computação não existem, né? Então, existe uma abstração que diz, nos chama-se ponto a representação de qualquer coisa que nós queremos descrever no espaço. Então, pode ser carro, aviões, pode ser uma pessoa, pode ser uma ave. Nós podemos representar esses objetos como a abstração de um ponto, né? Ou o ponto é a abstração de qualquer item físico. Então, o ponto não tem dimensão. Então, para isso, nós não temos uma propriedade para desenhar ponto. Desde que eu conheço, não conheço assim uma API nativa que define alguma coisa como ponto. Pode ter bibliotecas que fazem isso, mas nativamente nós não temos. Não, como nós não temos aqui o ponto, nós vamos deduzir o que é o ponto para nós. Então, fica difícil nós decidir o que é o ponto. Vamos lá ver aqui uma situação. Eu vou definir um retângulo de 1 em 1. Eu acho tão pequeno que nem consigo ver onde está, então eu podia chamar isso de ponto, mas isso é um ponto que eu nem consigo ver. Então, o ponto é uma abstração, mas que não tem medida, mas que no mundo matemático, modelo geométrico, nós precisamos de ver o ponto. Então, vou aqui definir o ponto como uma propriedade 5, ou acho que está muito pequena, vou dar 10. Vou dar aqui 10. Então, aqui só para poder mostrar que o conceito de ponto vai depender muito de quem está usando o sistema. Então, eu posso definir o ponto dependentemente da quantidade de pixels ou do tamanho que eu vou decidir que esse meu ponto seja. E veja que eu estou a definir um ponto usando o retângulo. Então, tão pequeno que ele é, provavelmente as pessoas não podem perceber que isso é um retângulo. Então, normalmente o ponto é como se fosse uma bolinha. Fica mais simples eu definir o ponto usando o círculo, que é um retângulo. Então, aqui eu vou usar um arco, né? Vou definir aqui o meu arco. Aqui pode manter a posição. Posso manter o raio, vou dizer que começa do zero. Vai ter 2π, né? Que é a circunferência, né? Para completar. Simplesmente, então, e o que eu fiz aqui? Aqui eu disse, vamos desenhar um arco, né, na posição x de y, né? O centro vai estar na posição 100 em x e o centro em y vai estar também em 100. Tem um raio de 3, o ângulo inicial é 0, vai ter 2π, quer dizer que eu vou fazer uma circunferência. Só salvar não acontece nada, porque eu preciso dizer que tipo de preenchimento eu vou ter para esse
círculo ou arco. Então aqui eu vou dar fio e ele já vem aqui na minha tela. O mesmo, só definir que o raio é um 1. Então nós vamos ter um raio de 1 com diâmetro de 2, então ele é quase visível. Se eu quiser que ele seja um ponto realmente, eu vou dar aqui um raio de 0,5, veja que ele é quase invisível, eu consigo ver uma pontinha aí. Então também fica complicado definir o que é um ponto com círculo. Então lembra, ponto é uma abstração, ponto não existe. É uma abstração de alguma coisa que nós vamos definir no nosso mundo. Então vamos chamar aqui que o ponto para nós é um círculo de raio 5, diâmetro 10. Isso para nós é ponto. Então essa é uma verdade absoluta, não pode se duvidar. E aqui eu vou usar o CTX Begin Path. Isso vai evitar para quando eu tiver muitos desenhos na minha tela, o meu ponto não cria um caminho único, né, para depois criar aqui ligações com outros pontos. Isso eu posso explicar no vídeo posterior, caso for preciso, alguém que pretenda entender porque eu tenho que usar aqui o begin ou não. Então, como aqui na API nós não temos o ponto, eu vou definir alguma coisa, vou definir o que é ponto para nós, como já fizemos aqui a nossa abstração. Esse ponto eu vou usar aqui dentro do meu proto, né? Proto é o protótipo, né, onde vão estar encapsuladas algumas funções. Nesse protótipo eu vou adicionar a função ponto. Né? Já vimos que ponto não existe, nós já definimos o que é ponto para nós. Assim que nós definimos o que é ponto para nós, eu vou definir aqui as propriedades do ponto y. E com isso eu vou pegar essa função aqui, vou passar aqui. Vou passar aqui. Com isso, eu posso vir aqui fazer ctx ponto e passar as coordenadas do meu ponto. Vamos lá, 200 por 200. Atualmente não vai funcionar porque eu não mudei aqui os valores. X. Ok. Então, aqui eu tenho um ponto na posição 200 por 200, aqui eu posso mover mais, né? Aí vai. Então, nós já temos definido o ponto dentro da nossa API, né? Do Canva Render Contexto 2D. E dessa forma eu consigo adicionar mais propriedades, né? Porque isso é JavaScript, né? E nós temos esse poder de fazer esse tipo de coisa. Então, definindo o que é o ponto, vamos começar aí no que o que nós precisamos fazer é detectar a colisão entre dois pontos, ou então quando os dois pontos estão um sobre o ponto do outro. O que nós precisamos fazer? Já temos aqui definido o nosso ponto. Eu vou definir o outro ponto que eu preciso testar a colisão. CTX, vou definir esse ponto na posição 300 por 300. Então, e o que eu preciso fazer? Esse ponto especial eu vou ter uma cor diferente, vamos lá ver, vou dar aqui um azul para ele, ok. Ou simplesmente eu posso fazer aqui um this save, vou conservar sempre o estado do meu objeto aqui. E eu aqui posso receber uma cor. Vamos lá ver, color. Vou padronizar ela. Eu preciso do preta, não faz mal. Aqui vou dar um this, fill, style, color. E não uso mais assim. Se eu quiser definir uma cor, venho aqui. Vamos lá ver, dá no mesmo. Ok, funciona muito bem. Então temos o nosso ponto azul. Próximo passo, eu preciso saber quando é que dois pontos colidem. Como são pontos, os pontos não têm dimensão. Então os dois pontos estão a colidir quando eles estão na mesma posição, né? Onde eles ocupam o mesmo espaço. Então vamos meter aqui, quando eles estiverem na posição 200 por 200, então eles estão a colidir. Para que isso seja um pouco mais realístico e nós conseguimos ter um desenvolvimento muito melhor,
eu vou controlar o ponto em azul com o meu mouse, né? Vou mover o mouse e quando eu vir por cima desse ponto, então ele detecta a colisão, para ter daqui uma boa visão. Então, vou aqui pegar o meu Canva, vou aqui pegar, vou adicionar um evento, vou botar aqui ouvir um evento listed, list, add event list. Ok, vamos lá. A mouse move. Aqui vou passar um método, não vou passar a função mouse on and mouse move, simplesmente. Aqui vou criar essa função, vou dar um and mouse move. Aqui vou receber um evento, simplesmente. Então, para me controlar esse ponto, eu vou desenhar aqui esse ponto, né? Vamos lá ver, só vai ser dizendo quando eu começar a mover o mouse. Até o momento, normalmente não tem problema. Aqui vou chamar esse evento só de E, não faz mal. Aqui eu vou usar o E, posso usar cliente Y, tanto faz, né? Pode ser. Vamos ver que começamos a desenhar muitos pontos na coordenada Y. Também vou usar aqui o E cliente X. Aqui já temos aqui a desenhar o nosso ponto. Estamos a mover os pontos que eu já desenhei, ficam aqui como rastros, né? E o que eu vou fazer aqui? Cada vez que eu movo o mouse, eu vou usar a função clear reta para mim poder limpar a tela. Vou usar o canvas, widget e o canvas, né? Eu vou limpar a tela completa, porque a minha superfície do canvas tem o tamanho, tem essas dimensões. Então, cada vez que eu movo, eu vou apagar. Veja que eu também estou aqui a apagar o ponto em preto. Então, isso cria uma confusão. Para que eu faça a correção disso, eu vou criar aqui uma função function chamada loop. O que é que ela simplesmente vai fazer? Vou chamar aqui request animation frame e vou passar esse loop. Então, aqui vou passar toda essa lógica aqui em cima, né? Aqui. Vai ficar mais fácil assim organizar, porque eu vou ter uma função que vai ser responsável por executar todo o meu processo de renderização do meu Canva. Então, eu já não vou ter problema de apagar o ponto quando eu for limpar a tela e ele não puder. Então, vou ter aqui uma única função que limpa a tela uma única vez e redesenha de seguida ou reescreve o estado atual das minhas variáveis na minha tela. Então, aqui, quando eu estiver a mover, eu vou pedir com que move o meu objeto Canva. Vejam que aqui eu não tenho aqui o meu desenho, porque esse faz parte desse evento. Então, aqui eu vou criar uma propriedade, uma constante chamada mouse. Essa propriedade vai ter um X começando com nu e um Y também começando com nu. Então, aqui, além de ser isso, eu vou chamar aqui de mouse X, mouse Y, ok. Então, resolvemos o nosso primeiro. E aqui nessa função, eu vou pegar o meu mouse X, vai receber o cliente X, e o meu mouse Y vai receber cliente Y. Ok, podemos ver que eu já começo a mover de novo o mouse e funciona da forma mais simples possível, né? Então, vamos começar a escrever aqui. Nós preparamos o nosso ambiente, ainda não estamos a detectar propriamente a colisão. Então, quando é que nós detectamos a colisão? Sempre vamos validar aqui se o meu mouse X for igual a 200, que é esse 200 do meu ponto aqui eu vou dar 250, né, só para poder, X, né, que tiver igual a esse ponto, e meu mouse Y for igual a 250, para fazer melhor isso, eu vou meter essa função aqui em cima
e esse vai estar aqui embaixo, vamos entender o porquê. E com isso eu vou criar aqui uma propriedade const color, que não pode ser const, tem que ser let color, e vai ter a cor preta, né, normal. E quando eles estiverem a se tocar um em cima do outro, eu vou pedir que essa aqui seja uma cor vermelha. Simplesmente. E aqui eu vou passar essa color. Ok, então vamos lá ver se eu passo. Vejam que quando eu fico bem em cima do ponto, ele fica vermelho. Então quer dizer que nesse momento eles estão ocupando a mesma posição, tanto os meus dois pontos. Então essa é a forma de detectar a colisão entre os pontos. É bastante simples, só eu verificar se a coordenada x do meu mouse, né, que eu estou a mover, que é um ponto movível, está igual à posição x do meu ponto fixo, estático, e a posição y do meu ponto móvel é igual à posição y do meu ponto estático. Então, com isso, ele vai nos retornar que nossos objetos estão a colidir. Então, vamos passar para a próxima. Aqui eu vou criar uma função, chama isso collider point to point. Fica mais fácil e com isso eu pego essa função toda, né? Por aqui, acho que aqui posso chamar collider. Vamos lá ver se vai dar problema. Ok, não deu problema. É muito difícil acertar de verdade. Ok, acertei novamente. Então tenho aqui a minha colisão. Então vamos deixar o nosso código mais limpo, né? Vamos começar a escrever as funções que vão estar a fazer isso. Aqui vou criar a próxima função. Vai ser collider, né? Collider vai ser ponto to reta. Vamos lá ver qual é a próxima colisão. Que vou meter aqui done, feito, ponto com retângulo. Vamos passar para a segunda colisão, é ponto retângulo, tô certo. Aqui vou alterar, essa função vai ser collider, ponto retângulo, simplesmente. Então, aqui eu vou desenhar o meu ponto. Não, vou começar por desenhar. Ok, vou desenhar um ponto que vai se mexer, point. Vou passar aqui sempre o mouse. Vejam que eu não vou precisar mexer nas propriedades do mouse, porque eu já defini que o meu mouse é uma constante global, né, tá em toda a parte do meu código. E depois aqui vou desenhar também um retângulo. Acho que dessa vez vou desenhar um retângulo primeiro para o ponto ficar por cima do retângulo. Vou desenhar aqui o meu fill retângulo, que é um retângulo com preenchimento na posição 200 por 200, né? Ou 300 por 300, vamos supor, aqui. E largura de 300, comprimento de altura de 300 também. Veja que ele ficou aqui e eu quis centralizar aqui. Lembra que eu dei a divisão do meu Canva de 300, né? A de 600 por 600. Aqui vou criar mais uma variável global. Dessa vez vou chamar ela de center. Simplesmente vai ser um objeto que tem x. Ele vai receber do Canvas. Só para mim não estar a todo tempo ter que pegar esses valores de forma manual. Vamos já aqui otimizando. Depois de eu fazer isso, o próximo exercício vai ser muito mais fácil de escrever. Em relação a esse, x. Eu vou passar aqui o x. Para y, né? Ok, tá, perfeito. Então, para que eu consiga centralizar o meu quadrado, eu tenho que subtrair dele no lado y, né? Vou dividir por 2 esse comprimento, vai ser 150. Né? Já está aqui, pode ver que o espaço daqui de baixo é igual ao de cima. E para lá para a esquerda, para esse lado esquerdo também vou subtrair, né, no comprimento da largura do meu objeto também 150, né, que são os tamanhos. Então com isso já consigo ter o meu retângulo centralizado. Então, o próximo passo é escrever a função que detecta a colisão entre o meu ponto e o meu retângulo. Como é que eu faço isso?
Então, também é fácil. A colisão entre... Vamos lá aqui mudar a cor desse ponto. Vou passar aqui um azul novamente. Tá vendo? Ok. Então, a ideia vai ser a seguinte. Assim que eu tiver aqui, né? O meu ponto vai estar colidindo com o meu retângulo, obviamente quando ele estiver dentro do retângulo. Como é que nós detectamos que esse ponto está dentro desse retângulo? O algoritmo é simples. Vamos detectar se a posição X do meu ponto estiver do lado direito do lado esquerdo do meu retângulo, quer dizer que eles provavelmente estão a colidir. Para isso ficar explícito, vamos fazer assim. Vou aqui criar uma propriedade LED color. Essa cor vai ser preta, vai começar com preta. Aqui vai ter um cfx file style, vai ser color, simplesmente. Aqui eu vou criar essa condição, eu vou validar se, como o meu mouse é a ponto que se mexe, mouse X, se for maior, né? Se o meu lado X, né? A minha coordenada X do meu ponto for maior do que o lado esquerdo do meu retângulo, quer dizer que eles estão a colidir, quer dizer que provavelmente o meu ponto está dentro do meu retângulo, provavelmente porque ele pode estar, né? Pode estar à direita do lado esquerdo do retângulo, mas pode estar aqui sem estar colidir com o meu retângulo. Então, isso é um provavelmente, se ele tiver do lado direito do meu lado esquerdo do retângulo, há uma probabilidade que eles estejam a colidir. Então, vamos respeitar essa probabilidade. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer o centro, vamos lá ver, é o center x menos 150. Então, se isso acontecer, vamos dizer que a minha cor passa a ser vermelha. Isso é uma probabilidade para começar, né? Então, essa é uma probabilidade. E só que tem um caso, quando eu não estou aqui mais por cima do retângulo, essa colisão não podia ser detectada, ou quando estou aqui em cima, né? Eu simplesmente disse, ela só tiver, né? Só tiver no lado à frente do lado esquerdo do retângulo, existe uma possibilidade de colisão. Então, vamos completar o nosso sistema para que isso seja realmente verdade e vamos também validar aqui que o mesmo ponto na posição, o eixo X, né, mouse X, o meu ponto, ele tem que ser menor do que o meu centro do retângulo, x mais 150, né? 150, isso é para mim pegar aqui esse outro lado, né? Que é a largura do meu retângulo. Então, isso vai ser, né? O mouse também tem que ser menor do centro, mais os 150 daqui, que é o lado direito do meu retângulo. Então, isso quer dizer que esse ponto tem que estar sempre atrás desse lado, aqui do lado do retângulo, a extremidade do retângulo. Então, se eu salvar aqui, ele colide, aqui já não está colidindo. Isso porque a minha validação para eixo X já funciona. Então, vamos validar também o eixo Y, podem ver que aqui no Y não funciona. O processo vai ser quase similar, vou meter aqui um I, vou quebrar. Então, vou fazer assim, se meu mouse Y, né, na posição Y, for maior do que o meu center, na posição Y menos 150, né, que é aqui no topo, nesse topo, né, isso acontecer, se isso acontecer, o que eu devo fazer? Tá bom. Se isso acontecer, provavelmente também eu vou dizer que o meu ponto está dentro do meu retângulo, né? Pode ver que aqui em cima já não pega como colisão, porque eu já estou aqui a falar que para isso ser uma possibilidade, o ponto tem que estar abaixo ou tem que ser maior, né? O seu valor em Y dessa extremidade do topo do retângulo. Então, aqui ele já valida, mas aqui ele não valida. Podem ver que aqui ele também dá como colisor. Então, vamos também validar, né, que ele tem que estar mesmo dentro. Se o ponto for maior do que a parte de baixo do meu retângulo, meu bottom, também isso não é colisão. Então, vamos fazer do tipo, e se meu mouse Y for menor, né, tem que ser menor do center,
y mais 150. Se essas quatro condições forem verdade, né, dos meus lados do retângulo, quer dizer que eu estou a colidir. Quer dizer, se tudo isso for verdade, então quer dizer que existe uma colisão entre o meu ponto e o meu retângulo. Então, pode ver quando está aqui, mas já não acerta a colisão, aqui também não, só quando eu estiver aqui dentro. Então, quando eu estou aqui dentro, quer dizer que ele está à frente do lado esquerdo do retângulo, está atrás do lado direito do retângulo, está abaixo do lado do topo e está acima do bottom. Então, quer dizer que eu estou aqui a cumprir os requisitos para que o meu ponto esteja sobre o retângulo. Então, aqui veio a minha delimitação. Pessoal, feito esse ponto, vamos ver o próximo ponto. Vamos lá meter com dono. O próximo ponto é o ponto e o círculo. Então, para nós desenvolver esse algoritmo, também vou querer criar uma função chamada colliden ponto to circle. Ok? Simplesmente vou apagar essa função. Aqui vou chamar colliden ponto círculo. Simplesmente executei. O que é isso? No editor. Ok, vamos escrever aqui, né, vamos desenhar primeiro o círculo e o ponto, né, para nos facilitar a vida. Então, vamos desenhar o círculo com arco, vamos definir onde é que eu quero desenhar no centro, x, e center, y. Vamos definir o raio, vai ser de 150, né, para ter 300 de diâmetro. Vamos falar que ele vai começar na posição 0, né, e vai ser 2 mate pi. Então, essa constante π, né, 2π, né, eu vou também definir aqui essa constante como 2π, que é igual a 2 mate pi. Isso por aqui, como isso vai ficar dentro do meu loop, não ser executado toda vez, tá sempre a fazer esse cálculo, simplesmente vamos reutilizar esse valor, né, que já está aí reservado. Depois disso eu vou ter que dizer que meu file, né, seja preenchido, ok? E também eu vou ter que dizer que eu quero ter aqui um begin path, simplesmente. Ok, com isso vamos também desenhar o nosso ponto. Vou fazer x ponto, ponto bater na posição do mouse, x, mouse y. Ok, o ponto também vai ser azul, simplesmente, tá bom? Tenho aqui o meu ponto. Então, pessoal, já temos o ponto, já temos o círculo. Vamos começar a também escrever a função que detecta a colisão entre o ponto e o círculo. E então, para nós detectar a colisão de um ponto e um círculo, nós temos que usar o teorema de Pitágoras, né, que é calcular a distância euclidiana entre esses dois pontos. Isso por quê? Porque o nosso círculo tem aqui uma forma circular que fica difícil nós usar o mesmo algoritmo que usamos no retângulo, né? Porque o retângulo tem os seus lados, né? E nós consideramos aqueles lados como um ponto, e porque sabemos que aquele lado ele tinha todo o valor na sua vertical ou na sua horizontal, né? O valor dela no modelo são todos lados retos. Já aqui fica um pouco complicado, então vamos ir pelo teorema de Pitágoras para nós entender como é que vamos resolver esse ponto. Então vamos aqui abrir o Python só para dar uma explicação rápida e fazer aqui o desenho para nos facilitar. Nós aqui temos o nosso círculo. Vou pintar ele de alguma coisa, deixa eu ver. E ok, e também tem aqui o meu ponto. Deixa eu ver, o ponto vai ser pintado de alguma coisa tipo isso. Temos aqui o ponto, ok. Com isso vou definir aqui uma seta que vai sair do centro do círculo até ao meu ponto, né? Ponto não tem centro, então, para nós calcular a colisão, saber se esse ponto está colidir com esse círculo, como é que a gente faz? A gente calcula a distância euclidiana desses dois, né, entre esses dois pontos, né?
Usando a distância euclidiana, nós vamos pegar o teorema de Pitágoras para poder resolver isso. Vamos lá pegar aqui. Ok. Tendo aqui, nós vamos ver que temos aqui um triângulo retângulo. Para resolver, temos aqui esse ângulo, né, entre eles. Temos um ângulo aqui. Temos aqui esse ângulo, né? Esse ângulo é reto. Né? Temos aqui o nosso H, que chamamos de hipotenusa, né? Que é a distância que nós precisamos descobrir. Então, como é que nós calculamos aqui a distância primeiro? Como é que a distância nos ajuda a determinar a colisão? O que é que acontece? Então, é deduzido se a distância entre esses dois pontos, né? Se a distância, né, o H dele, for menor do que o raio do círculo, né? O raio, vou meter aqui, for menor do que o raio do círculo, então esses dois objetos estão em colisão, quer dizer que esses dois objetos estão, quer dizer que o círculo está dentro, o ponto está dentro do círculo, porque quando a distância é menor do que o raio, quer dizer que esse ponto está sobrepondo o meu círculo. Então, é por isso que é importante calcular essa distância euclidiana, né, para determinar a colisão entre o ponto e o círculo. Então, aqui vai ser fácil nós calcular. Vamos chamar aqui de círculo. De círculos, vamos chamar de ponto. Vamos lá ver o que eu posso usar aqui. Aqui eu vou fazer o lado X, né, do círculo menos o X do ponto, e aqui também eu faço Y de C menos Y de P. Então, para calcular isso, ele nos diz que o quadrado desse lado desse cateto mais o quadrado desse cateto aqui é igual ao quadrado desse cateto. Essa definição é bastante importante porque se você somar os dois lados sem elevar ao quadrado, ele não te dá esse resultado. Provavelmente só te dá esse resultado quando isso não for triângulo. Então, se isso for triângulo, a soma dos dois lados sempre a soma destes dois lados nunca vai dar aqui esse valor. Então temos que elevar esses dois lados ao quadrado, que vai dar o quadrado desse lado. Então depois, baixando pela raiz, levando a raiz quadrada, nós conseguimos ter esse lado. Vamos lá ver como é que isso vai ficar. Então eu vou chamar aqui de C, esse C de DY e esse de DX. Distância x, distância em y. Então, ele nos diz que a distância em x ao quadrado mais a distância em y ao quadrado é igual simplesmente ao meu h ao quadrado. Então, nós precisamos saber o valor do h, né, que é esse comprimento, e não o quadrado dele. Então, para nós conseguir achar o quadrado dessa expressão, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar, vamos multiplicar ambos os lados pela potência de, como é que eu ia chamar isso? Isso não é multiplicação, porque multiplicação é, então, vamos multiplicar as potências desses dois lados por 1,5. Vamos ver que aqui tem 1, aqui temos 2. Né? Então vamos multiplicar aqui esse lado por 1,5 e esse lado também vamos multiplicar por 1,5. Então, aqui 2 vezes 1 fica 2, 2 por 2 vai ser 1. Aqui 1 vezes 1 vai ser 1, dividido por 2 fica mesmo 2, 1 por 2 vai ser 1 por 2. Lembrando que a raiz quadrada de um número x, aqui tem 2, aqui tem 1, é igual a x, né,
esse mesmo número sobre 2, né? Sobre 1. Como 1 é neutro na divisão, então fica igual, isso é igual a x sobre 2. Então, por outra, podemos fazer uma raiz cúbica de x por 2 é equivalente a dizer que é x sobre 3 sobre 2. Então, isso é equivalente a isso. Nós podemos deixar essa expressão do jeito que está, né? Ou então podemos fazer a raiz desse valor, né, de d em x mais d em y, tudo isso igual ao nosso h. Então, essa h é a distância euclidiana que nós desejamos. Então, vamos seguir em frente, vamos calcular aqui a nossa distância euclidiana. Como é que nós vamos calcular a distância euclidiana? Vamos chamar aqui um const. Vamos pegar aqui um const dx. O dx vai ser igual a center x menos mouse x, e o const de y vai ser igual center y menos mouse y. Ok, já temos aqui a nossa distância. Precisamos calcular o nosso h. O nosso h, né, vai ser igual a raiz quadrada, né? Vamos lá. Na verdade, não é aconselhado usar a raiz quadrada porque ela exige muita computação, porque esse código vai ser repetido muitas vezes. Eu normalmente não faço esse processo de elevar, né? Calcular a raiz quadrada desses números. Então, vou fazer como eu normalmente faço. Aqui vou meter square root raiz quadrada de h, né? Vai ser simplesmente mat power dx por 2. Eu já tentei usar o dy, mas tive muitos problemas. Até hoje não entendi por que aquilo estava a dar problema. Algumas vezes funcionava, algumas vezes não. Talvez essa API não é bem consistente. Então, aqui eu tenho esse valor já calculando. Deixa-me lá passar essa expressão aqui em cima. Ok, aqui eu tenho já o quadrado, né, do meu lado desconhecido. Vou validar se esse RH for menor do que o meu raio. Eu tenho aqui um raio de 150, né? Nesse caso eu tenho que fazer mat. Lembrem que eu estou calculei a raiz quadrada desse número, então eu vou ser obrigado a elevar o meu raio ao quadrado também, para que a equivalência seja certa. Aqui eu vou usar a cor vermelha também, para poder validar a colisão. Vamos lá ver. Ok, tenho que definir light color. Então aqui eu tenho dx file style, passar aqui color, vamos lá ver. Podem ver que eu já começo a detectar a minha colisão aqui entre o meu ponto e o meu círculo. Então, pessoal, a colisão entre o meu ponto e círculo é bastante simples, né? Com mais detalhes, se alguém não percebeu como é que esse processo todo aconteceu, eu podia fazer um vídeo com mais detalhes, ou explicar nos comentários como é que isso eu fiz, demonstrando. Nesse caso, eu também posso desenhar aqui os triângulos, né, para poder mostrar como é que eles escolhem o comportamento, quando eles estão dentro e quando não estão. Então, a colisão do meu ponto e
E o meu círculo está aqui feita também. Vamos passar para o próximo tipo de colisor. Vai ser de círculos e círculos. Vamos aqui comentar essa função. Vou reaproveitar. Não aproveito nada. Deixa assim. Vou escrever a próxima função collider circle to circle. Aqui vou simplesmente apagar essa função, né, para não poluir aqui essa parte circles to circle. Com isso vou desenhar o círculo, mesma coisa. Eu pretendo desenhar ele no centro, vou usar uma center, né? Tem aí já a minha constante center x e center y. Vai ter raio de 150, começando de 0 até 2π. Ok, preciso fazer um ctx, begin path, depois fazer aqui um ctx file, fill. Ok, tenho já meu círculo. Vou desenhar o próximo círculo, vai ser o que eu vou controlar, né? O arco. Vou pegar o meu mouse X, o meu mouse Y. Ele vai ter tamanho de 80, né? 75 vai ser a metade. Vai começar aqui e vai ser 2π. Aqui vou dar um ctx file, simplesmente. Tenho aqui o meu ponto. Com isso eu vou fazer um ctx file styler. Aqui vai receber um azul, como sempre. Ele acabou por dar em todos. Aqui vou fazer um ctx begin path. Ok, vamos reavaliar essa expressão. Aqui vou dar um ctx save, ctx restore. Ok, então já evitamos, né, que ambos compartilhem as cores. Então, a colisão entre entre dois círculos é equivalente à colisão de um ponto e um círculo. Então, mas vai ter aqui uma pequena alteração simples, né? Porque já o ponto não tem a dimensão, o círculo tem dimensão e o círculo tem um raio. Então, nesse caso, os dois círculos vão estar a colidir quando... Aqui, vamos fazer uma coisa muito breve. Faz mal. Vou desenhar um outro círculo. Aí está muito perto. Ok. Ok. Então, quando essa distância euclidiana, né, desses dois círculos esses dois círculos vão estar a colidir quando a soma dos dois raios, quando a soma do raio círculo, né, raio 1 mais círculo 2 raio 2 for maior do que a de sua distância euclidiana, a hipotenusa, nesse caso. Então, isso tem essa pequena modificação. Aqui temos dois raios a serem observados. Então, vamos aqui aplicar também, vamos chamar aqui de const dx. Dx eu vou fazer, né, center, que é o center, o ponto que não se mexe, menos o mouse x. Vou fazer um const dy, que d é distância, não é derivada, né? Nada. Vamos lá, vamos não dar problemas não. Ok, aqui já tem esses dois valores. Aqui eu vou calcular o const square root, não, quadrado
square h de mate power de x por 2 mais mate power de y por 2. Ok, aqui já tem esse valor que eu necessito. Aqui eu vou validar se esse h for menor do que mate power. Aqui vou passar 150, que é o primeiro raio, mais mate power 75, que é o segundo raio, também por 2. Aqui vou passar simplesmente uma cor que vai ser vermelha. Enquanto isso, o LED color vai começar com preto. Ok. E aqui vai ter um CTX, vai ter um file style que vai receber a cor. Vamos lá ver se está tudo como devia. Então podem ver que a colisão não funciona como devia. Vamos lá ver o que está se passando. Desculpem. Vamos ver, tá? Vai ser certo. Cento e 50 por 2 mais mate power 75 por 2. Algo aqui não bate certo. O que foi? Quando começa a ter esse problema, o que eu faço? Simplesmente vou aqui aplicar a raiz quadrada desse número. Mate, square root. Mais 35. Não sei o que está se passando com os valores elevados ao quadrado. Prontos. Aqui está. A colisão acontece perfeitamente também. Já temos também a colisão de ponto com ponto, né? Vamos aqui o dono. Vamos lá ver quanto tempo já levamos. Pessoal, estamos a 1 minuto para completar 60 minutos, 60 minutos que eu falei. Então, vou fazer a última colisão, que é de retângulo por retângulo. Esqueci de meter aqui uma, vai ser retângulo.
retângulo e C. Então, vamos pegar aqui a 6, vai ser essa vai ser 7, 8, 9. Vamos lá deixar já 10. Canelinha e linha. Ok, então essa é a nossa lista atual, né, que nós vamos usar para poder estudar colisões. Então, próximo que vamos fazer é retângulo e retângulo. Vamos desenvolver aqui esse algoritmo. Vamos aqui comentar. Vamos dizer fechar. Vamos criar um function colid reta. Ok. Vamos desenhar dois retângulos e vamos ver a colisão entre eles. Colid reta. Ok, vamos desenhar aqui os nossos retângulos. Vamos começar com o estático. Vai estar na posição center x menos 150, que vai ter tamanho de a largura de 300. Center y também menos 150, vai ter altura também de 300. Ok, feito. Vamos desenhar o nosso retângulo que vai ser movível. A metade desse, né, vai ter mouse x, mouse y e vai ter 150 por 150. Ok, boa, já tá. Se nós quiser desenhar meter o cursor no centro do retângulo, então temos que dividir essa posição por 75 e aqui também fazer menos 75. Então, vamos ter aqui o retângulo no meio. Vamos ter aqui o retângulo o cursor no meio do retângulo. Só que isso aqui vai acontecer que vai depois deixar as contas um pouco complexas. Então, temos que levar isso também em conta quando vamos detectar as colisões. Mas não vai mudar nada. Vamos aqui usar um CTX File Style, né? Vamos dar o nosso azul aqui. Ok. Então aqui vamos dar um CTX Save. Aqui vamos ter CTX Restore. Simplesmente só para atuar nesse componente. Então, como é que é feita a detecção de colisão de dois retângulos? Ela é igualzinha que fizemos com ponto, né, que vai mudar alguma forma de calcular. Lembrando que ponto não tinha dimensão, né, é só uma coordenada que ela tinha. Sei que não é ético como enquanto faço o vídeo, desculpa, não aguentei. Vamos por aqui em cima. Vamos criar primeiro o nosso color. Começa com preto. Vai ser suficiente para nós fazendo aqui no File Style. Receber color. Então, a ideia vai ser: se o lado direito do meu retângulo é azul, tiver em frente, né, ou à direita do meu lado esquerdo do meu retângulo em preto, então temos uma possível colisão. Isso não quer dizer que é uma colisão já, né, porque nós temos que validar os quatro lados. Então, daqui já temos uma propriedade candidata a uma colisão. Então, vamos fazer aqui. Sim, o meu, vamos aqui pegar o meu mouse X, né, fica no centro, mais 75,
o meu lado direito, nesse lado direito do retângulo em azul, se tiver à direita do meu retângulo preto, né, lado esquerdo, né? Então é uma candidata a colisão. Então fazer, se ele for maior do que o meu center x menos, né, que é o lado esquerdo, 150, então eu posso mudar aqui a cor para vermelho, porque tenho aqui um candidato colisor, né, aqui. Então, para que ele complete, né? Aqui quando ele está aqui, já não está nem aqui em cima. Então, vamos fazer isso. Vai ser equivalente a que fazemos no ponto, mas só muda a forma de se fazer o cálculo. Segundo, vamos validar se meu mouse X, né? Se o meu lado esquerdo do mouse, a bem dizer, o lado esquerdo do meu quadrado em azul, se ele for menor, né, do que o lado direito do meu quadrado em vermelho, né, tiver à esquerda, se meu lado esquerda do quadrado em azul tiver à esquerda do meu quadrado, tiver à esquerda do lado direito do meu quadrado em vermelho, também ser um possível colisão. Então isso tem que estar assim. Se estiver assim, temos uma colisão. Caso não temos a colisão. Então aqui, se esse lado esquerdo for menor do meu center, x mais 150, então isso ainda é uma colisão. Se sair, aqui o mouse é menos 150, porque eu preciso menos 75, porque eu preciso calcular o seu lado esquerdo e não o centro dele. Então, aqui é só salvar, vamos ver que já pega aqui. Então, o mesmo vai acontecer para as outras extremidades. Aqui, se o meu mouse na posição Y, né, aqui, né, se a parte Y, a parte de baixo do meu quadrado em azul, tiver abaixo da parte de cima do meu retângulo em vermelho, quer dizer que existe também uma colisão. Aqui assim, eu vou fazer aqui de centro, mouse Y mais 75, né, que a parte de baixo for maior do meu center, y menos 150, então também temos aqui uma colisão. Se não tiver, temos aqui uma colisão. E se o meu mouse Y menos 75, né, a parte do topo do meu quadradinho azul, se for menor, né, tiver acima da parte de baixo do meu quadrado em vermelho, também estão a colidir, né? Tá vendo que já não está. Então, isso aqui, se ele for menor, né, tiver acima do meu center, né, Y mais 150. Quando se eu tiver aqui não conta, se tiver aqui conta, podem ver que o sistema de colisão funciona perfeitamente. E quando tiver aqui, funciona. Isso também vai funcionar quando esse retângulo for maior, né? Não vou fazer esse teste. Quando tu estiveres a testar, você pode fazer e validar que isso funciona realmente, né? Então, pessoal, já subimos assim muito acima do tempo, mas eu não vou terminar esse vídeo sem falar da colisão de retângulo e círculo, porque tem uma técnica, né? A técnica de detenção não é bem igual a nenhuma dessas que nós já vimos. Então, vou deixar isso como um desafio, que façam a técnica de detenção da colisão entre um retângulo e um círculo, e no próximo vídeo eu mostro como fazer, dou mais explicação. Podem copiar um código e deixar alguma dúvida que eu falo com mais detalhe, talvez com mais propriedade, respondendo um problema específico de alguém, né, ao fazer o vídeo. Então, esse desafio da colisão entre retângulo e um círculo vou deixar assim para o público.
E no próximo vídeo eu vou tratar desse ponto, vou tratar da linha e o ponto. Antes de eu falar da linha e retângulo e círculo, pretendo falar da linha e linha. Então aqui vai ser 8, aqui vai ser 9, aqui vai ser 10. Então pessoal, até aqui aprendemos a tratar logo 5 tipos de colisões, né? Que são assim as mais básicas e as mais simples. E no próximo vídeo vamos começar a dar um espaço mais um pouco longo, né? E ver o senso matemático com álgebra e geometria, como é que tudo funciona para nós chegar a alguns resultados. E no final desse guia todo, talvez também apresente uma técnica que eu acabei por descobrir ao estudar alguns tipos de colisões, né? Nesse caso, numa visão mais geométrica, acabei por perceber alguns pontos. Ainda nem fiz totalmente os testes, mas vai ser algo que eu pretendo também mostrar e ver como é que as ideias surgem, como é que você pensa de forma geométrica, de forma algébrica, e como é que você consegue seguir passo a passo usando as duas técnicas como geométrica ou álgebra e não se perder no resultado aqui. De mostrar que as duas coisas estão a falar a mesma coisa, só que com as linguagens distintas, né? Uma usa fórmulas, outra geométrica, a outra usa fórmulas matemáticas ou algébricas para poder resolver seus problemas. Então, pessoal, não vou roubar mais um tempo. Se gostou desse vídeo, não deixa de seguir a minha página, não deixa de partilhar, meter um gosto no meu canal e de partilhar o vídeo com alguém que possa precisar desse conteúdo ou que também possa, alguém que, que eu possa levar esse conhecimento e ele possa me ensinar e como é que eu posso trabalhar e cada vez mais levar conteúdo de qualidade e não me perder ou ficar sem, né, não continuar com esse desafio que eu tenho feito daqui para frente. Então, penso nos próximos desafios, além de eu tratar simplesmente aqui esse colisor, eu posso tratar do caso de que quando eles escolherem o retângulo não mexe, se vão começar a falar de corpos sólidos, né? Quando um corpo não pode ocupar espaço do outro, isso também vai ser uma técnica, podemos ver. E para mais à frente também preciso mostrar algumas técnicas de sistemas de partículas, né? Criar alguns efeitos visuais e também usar as técnicas de colisão, estamos aqui a ver, para criar forças que vão repelir alguns corpos. Então, esse conceito de base é importante. Com o que nós já aprendemos, já dá para fazer muita coisa, dá para criar muitos efeitos. E aí vai, né? A imaginação é o limite de quem vai aproveitar esse conteúdo. Pessoal, até já para o próximo vídeo. E a gente se encontra e vou aguardar os feedbacks, que as pessoas sigam e gostam do conteúdo que eu venho trazer aqui, porque acho que esse tipo de conteúdo consegui ver que existem pequenas escalas, né? Para mim conseguir chegar a esses resultados, eu tive que fazer um montão de pesquisa, tive que associar diversos tipos de conhecimento que eu já tive. Então comecei a balancear as coisas, algumas coisas que tive que lá deduzir para saber o que realmente vai acontecer e como é que eu quero que isso aconteça. Então foi assim um estudo que eu acho que valeu a pena e deu-me essa motivação de partilhar esse conhecimento, esse conteúdo com mais pessoas que possam estar a precisar, possam estar a ter essa ideia de como é que as coisas por detrás, né, funcionam. Até lá, pessoal, não vou roubar mais tempo, que curtam o conteúdo, curtem do vídeo e sigam o canal. Júnior Isabel.